Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo na história de uma das figuras mais intrigantes e talvez menos comentadas da Bíblia, Issacar, o nono filho de Jacó. A vida dele e de sua tribo nos oferece lições poderosas sobre trabalho, sabedoria e, acima de tudo, sobre entender os tempos em que vivemos. Preparados? Então vamos juntos desvendar essa jornada fascinante. Nossa história começa em Gênesis capítulo 30. Lia, a primeira esposa de Jacó, já havia lhe dado 4 filhos, mas passou por um período sem conseguir engravidar. Sentindo-se em desvantagem em relação à sua irmã Raquel, Lia bola um plano. Ela oferece sua serva Zilpa a Jacó, que lhe dá 2 filhos. Logo depois, em uma situação um tanto curiosa envolvendo mandrágoras, uma planta que se acreditava ajudar na fertilidade, Lia negocia uma noite com Jacó. É dessa união que nasce Issacar. O nome Issacar, em hebraico, significa recompensa ou salário. Lia o vê como um presente de Deus, uma recompensa por ter dado sua serva a seu marido. Desde o início, a história de Issacar está ligada à ideia de troca, de trabalho e de uma recompensa recebida. Esse tema vai ecoar por toda a história de sua tribo. Ele é o 5º filho de Lia, e sua chegada consolida ainda mais a posição dela na complexa dinâmica familiar de Jacó. Crescendo em meio a essa grande família, com 12 irmãos, Issacar aprendeu desde cedo sobre convivência, disputas e alianças. Ele fez parte da jornada da família para o Egito, fugindo da fome em Canaã. E lá seus descendentes se multiplicaram, formando o que viria a ser a tribo de Issacar. Assim como seus irmãos, ele viveu sob a sombra da providência divina que guiou sua família, mesmo nos momentos mais difíceis, como a venda de seu irmão José. Saltando no tempo, chegamos ao livro de Gênesis, capítulo 49. Jacó, já no fim de sua vida, reúne seus 12 filhos para abençoá-los e profetizar sobre o futuro de cada tribo. A bênção para Issacar é uma das mais singulares e poéticas. Jacó diz: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o seu ombro para levar a carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. À primeira vista, ser comparado a um jumento pode não parecer um elogio, mas precisamos entender o simbolismo. O jumento, naquela cultura, era um animal de trabalho incansável, forte e resiliente. Jacó estava prevendo que a tribo de Issacar seria trabalhadora, robusta e que encontraria satisfação no fruto de seu esforço. A imagem de deitar-se entre 2 fardos sugere alguém que encontra descanso e contentamento mesmo em meio às suas responsabilidades. Eles não fugiriam do trabalho pesado. Pelo contrário, o abraçariam para desfrutar da terra deliciosa que lhes seria dada. Essa profecia se cumpre lindamente quando os israelitas, liderados por Josué, conquistam a terra prometida. A tribo de Issacar recebe uma porção de terra fértil e estratégica. Eles se estabeleceram em uma região que incluía parte do Vale de Jezreel, uma das áreas agrícolas mais ricas de toda Canaã. Era uma terra que exigia trabalho para ser cultivada, mas que recompensava abundantemente quem o fizesse. A profecia de Jacó se materializou. Eles baixaram os ombros para a carga e, em troca, desfrutaram de uma terra boa e de descanso. Isso nos traz uma primeira grande lição: a dignidade e a bênção do trabalho. Issacar nos ensina que não há vergonha no esforço. Pelo contrário, há uma profunda satisfação em trabalhar com dedicação e colher os frutos desse empenho. Em um mundo que muitas vezes busca atalhos e sucesso instantâneo, a história de Issacar nos lembra do valor da perseverança, da força e da alegria de ver o resultado do nosso suor. Mas a característica mais famosa da tribo de Issacar ainda está por vir. Ela não se resume apenas à força física.
Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, encontramos a descrição mais célebre sobre eles. Durante a transição do reinado de Saul para Davi, várias tribos enviam seus guerreiros para apoiar Davi. E o texto diz sobre a tribo de Issacar. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos estavam às suas ordens. Vamos analisar essa frase com calma. Destros na ciência dos tempos. Isso não significa que eles eram videntes ou astrólogos. Significa que eles tinham uma profunda sabedoria política, espiritual e social. Eles conseguiam analisar o momento presente, entender os movimentos de Deus na história e, com base nisso, tomar as decisões corretas para o futuro da nação. Eles sabiam o que Israel devia fazer. Essa habilidade era tão respeitada que os outros membros da tribo seguiam a liderança desses 200 chefes. Eles não eram apenas fortes, como o jumento da profecia de Jacó, mas também eram sábios. Eles combinavam força com inteligência, trabalho com discernimento. Essa é a combinação mais poderosa que podemos imaginar. Eles entenderam que o tempo de Saul havia acabado e que a vontade de Deus era que Davi fosse o novo rei. Enquanto outros poderiam estar confusos ou divididos, os filhos de Issacar tinham clareza. Essa é, talvez, a lição mais profunda que Issacar nos deixa. Em nossas vidas, também precisamos ser destros na ciência dos tempos. Precisamos pedir a Deus discernimento para entender o que Ele está fazendo ao nosso redor. Em um mundo cheio de ruído, notícias falsas e pressões de todos os lados, como podemos saber o que fazer? A resposta está em buscar a sabedoria que vem do alto, em estudar a palavra, em orar e em observar atentamente os sinais dos tempos, não com medo, mas com a fé de que Deus está no controle. Os filhos de Issacar não apenas entendiam os tempos, eles agiam de acordo com esse entendimento. Eles não ficaram parados, apenas observando. Eles se levantaram e se uniram a Davi, ajudando a estabelecer um dos reinados mais importantes da história de Israel. Isso nos ensina que sabedoria sem ação é inútil. O verdadeiro discernimento nos leva a tomar posições, a fazer escolhas corajosas e a alinhar nossas vidas com o propósito de Deus. A história da tribo de Issacar, portanto, é uma bela síntese de duas qualidades essenciais: a disposição para o trabalho árduo e a busca por sabedoria divina. Eles nos mostram que Deus nos chama para sermos diligentes em nossas tarefas diárias, seja no campo, no escritório ou em casa, mas também nos chama para sermos sábios, para entendermos o propósito maior por trás de tudo. Assim, quando você pensar em Issacar, não pense apenas em um jumento forte. Pense em uma tribo que soube equilibrar perfeitamente o trabalho das mãos com a sabedoria do coração. Eles nos desafiam a perguntar: eu estou apenas trabalhando duro ou estou trabalhando de forma inteligente e alinhada com os propósitos de Deus? Eu estou buscando entender os tempos em que vivo para saber o que devo fazer? Que possamos aprender com Issacar a abraçar nossas responsabilidades com alegria, a encontrar descanso em meio ao trabalho e, acima de tudo, a buscar em Deus a sabedoria para navegar os tempos em que vivemos, tomando decisões que honrem a Ele e abençoem aqueles ao nosso redor. Espero que essa viagem pela história de Issacar tenha sido tão inspiradora para você quanto foi para mim. É incrível como cada personagem da Bíblia, mesmo os menos conhecidos, tem tanto a nos ensinar. Muito obrigado por assistir até aqui e por fazer parte da nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo e quer continuar descobrindo as riquezas da Palavra de Deus, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante para nós.
Que Deus te abençoe ricamente. Fiquem na paz e até a próxima.